Vendedora de cachorros quentes estava trabalhando na frente de um desfile de moda quando vê seu marido que faleceu há 5 anos desfilando. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Bárbara estava parada ao lado de sua carrocinha de cachorro-quente, ajustando o avental manchado de molho e suando levemente devido à movimentação frenética de clientes. O evento de moda que acontecia bem ali na frente era uma festa de luxo e glamour, mas ela não tinha o luxo de sonhar com aquilo. Sua realidade era vender cachorro-quente até tarde da noite para sustentar seus 2 filhos, Henrique, de 7 anos, e Mariana, de 5. O aluguel estava atrasado e, com os preços subindo, cada centavo que ela ganhava parecia desaparecer mais rápido do que chegava. Enquanto via as pessoas elegantes entrando no evento, as mulheres com vestidos caros e os homens de terno, Bárbara sentia um aperto no peito. Era para eu estar do outro lado, pensou ela, apertando as mãos em volta da barra de metal da carrocinha. Não era amargura, mas uma sensação de impotência. A vida não tinha sido justa com ela. Seu marido, Pedro, havia morrido 5 anos atrás em um acidente de carro. Desde então, ela lutava para manter a casa e criar os filhos sozinha. Ele sempre tinha sido o provedor da família, e quando se foi, deixou um vazio que Bárbara nunca conseguiu preencher. Ela não podia se dar ao luxo de parar, nem de lamentar, não com 2 bocas para alimentar. O cheiro de cachorro-quente invadia o ar enquanto ela entregava mais um pedido, forçando um sorriso para o cliente apressado. Aqui está, senhor. Bom apetite, disse, quase automaticamente, enquanto seus pensamentos vagavam. De repente, uma comoção na entrada do evento chamou sua atenção. Um grupo de modelos acabava de chegar, e as luzes dos fotógrafos brilhavam incessantemente. Bárbara olhou para o grupo, e então o viu. Seu coração parou. Ali, no meio dos modelos, com a mesma postura confiante e o mesmo sorriso de sempre, estava Pedro. Ele vestia um terno impecável, como se fosse parte daquele mundo de luxo, mas não podia ser. Ele havia morrido. Bárbara piscou várias vezes, incrédula. Pedro, sussurrou, como se o simples ato de falar o nome dele pudesse trazê-lo de volta à realidade. Suas mãos tremeram, e ela soltou o pão de cachorro-quente que estava segurando. Não pode ser, estou ficando louca. Ela esfregou os olhos, mas lá estava ele. Pedro entrou no evento com um grupo de modelos, e então desapareceu pelas portas de vidro brilhantes. Bárbara, tudo bem aí? Perguntou um cliente que esperava pelo seu lanche, preocupado com a expressão dela. Desculpe, só um momento, respondeu ela, tentando se recompor, mas seu corpo se recusava a obedecer. Como Pedro poderia estar ali? Como ele poderia estar vivo? Sem pensar 2 vezes, Bárbara deixou a carrocinha e correu até a entrada do evento, seu coração batendo descompassado. Eu preciso entrar, por favor, implorou ao segurança, tentando ver através das portas de vidro. Senhora, sem ingresso não pode entrar, o segurança respondeu, frio, sem sequer olhar para ela. Mas eu vi alguém, e eu preciso falar com ele. É meu marido. Ele está lá dentro, explicou desesperada, sentindo o peso das emoções a esmagando. Senhora, sinto muito, mas sem ingresso você não entra, repetiu o segurança, já virando de costas para ela. Bárbara tentou mais uma vez, olhando para o brilho e o luxo que estavam a poucos metros de distância, mas parecia inalcançável. Ela estava tão próxima de Pedro, mas ao mesmo tempo, tão longe. De volta à carrocinha, seus olhos se encheram de lágrimas enquanto tentava se concentrar no trabalho, mas a visão de Pedro não saía de sua mente. Ele estava lá, ela sabia. O que está acontecendo? Será que eu estou alucinando? Pensava, mas sabia que o que tinha visto era real. Ela sentiu a presença dele, do jeito que sempre sentia quando ele estava por perto. A noite passou lentamente. Bárbara servia os clientes automaticamente, sem nem mesmo lembrar de cada um. Seu olhar não saía da entrada do evento, esperando a qualquer momento que Pedro saísse. Você vai esperar aqui até ele sair? Perguntou uma vendedora ambulante que trabalhava ali perto. Eu vi você correndo para lá, pareceu importante. Sim, vou esperar, respondeu Bárbara, a voz trêmula.
Eu vi alguém que não esperava ver. Vou esperar até ele sair. As horas passaram, e a noite esfriou. O movimento na rua começou a diminuir, mas Bárbara se recusava a ir embora. Ela não podia sair dali sem respostas. Mas, à medida que o evento chegava ao fim, as pessoas saíam aos poucos, e Pedro não estava entre elas. Desesperada, Bárbara tentou se aproximar novamente da entrada. Por favor. Eu só preciso de 5 minutos para falar com ele. É meu marido, ele está lá dentro, eu juro. Vocês não entendem, ele morreu há 5 anos, e agora ele está aqui. Eu só preciso saber o que está acontecendo, suplicou, quase chorando. O segurança, embora comovido, balançou a cabeça. Não posso fazer nada, senhora. A madrugada chegou, e o evento terminou. Bárbara olhou ao redor, sozinha, a carrocinha já desmontada. O local onde Pedro estava havia se esvaziado. Suas esperanças desvaneceram com o silêncio da rua. Ela ficou ali por mais alguns minutos, tentando entender o que tinha visto, buscando respostas que não vinham. Por fim, exausta e desolada, ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso da realidade se assentar novamente em seus ombros. Será que estou perdendo a cabeça? Perguntou a si mesma. Ou será que ele realmente estava aqui? Enquanto arrumava as últimas coisas na carrocinha, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela olhou uma última vez para o prédio, agora escuro, e se deu conta de que, mesmo que Pedro estivesse ali, ele não era mais o homem que ela conhecia. Eu te amei tanto, Pedro, e ainda amo, sussurrou para o vazio. Mas não posso viver assim, presa ao que já se foi. Com o coração apertado e o pensamento nos filhos que a esperavam em casa, Bárbara empurrou a carrocinha pela calçada deserta, sabendo que a vida seguiria, mesmo que Pedro, de alguma forma, tivesse voltado dos mortos. Bárbara descia a rua, empurrando o carrinho de cachorro-quente com as mãos doloridas e os olhos ainda fixos no asfalto, perdidos em pensamentos. A imagem de Pedro no evento de moda continuava viva em sua mente. Como ele pode estar vivo? Eu vi ele morrer. Não pode ser. As dúvidas ecoavam em sua cabeça como uma batida incessante. Enquanto caminhava lentamente, uma sombra se moveu no reflexo das vitrines à sua esquerda. Um carro preto, importado e lustroso, passou lentamente ao seu lado. Ela levantou o olhar e seu coração quase parou de novo. Era ele, Pedro, ou, pelo menos parecia. Ele estava no banco do motorista, com um sorriso despreocupado, completamente alheio ao mundo ao seu redor. Como ele pode estar sorrindo? Pensou Bárbara, seu sangue começando a ferver. Em segundos, todo o cansaço acumulado da noite de trabalho e dos últimos anos de luta veio à tona como uma onda avassaladora. 5 anos. Eu passei 5 anos lutando para sustentar nossos filhos, sozinha, e ele está aqui, e sorrindo? A raiva tomou conta. Sem pensar, ela soltou o carrinho de cachorro-quente e o empurrou com força na direção do carro. O estrondo foi imediato. O carrinho bateu no lado do veículo, amassando a porta com um som metálico alto, espalhando condimentos e pães pela calçada. O carro freou bruscamente, e o homem dentro dele saiu rapidamente, furioso. Você está maluca? Ele gritou, caminhando em direção a ela com olhos arregalados. Bárbara estava ofegante, o rosto vermelho de raiva e choque. Onde você esteve todos esses anos? Ela gritou de volta, a voz tremendo. O homem a encarou, confuso. Do que você está falando? Eu nem te conheço. Bárbara balançou a cabeça, incrédula. Como assim, não me conhece? Você é Pedro. Meu marido. O pai dos meus filhos. O homem franziu a testa, claramente atordoado com a acusação. Eu não sou Pedro. Meu nome é Rafael. Ela deu um passo para trás, piscando, como se estivesse tentando entender o que ele estava dizendo. Rafael. Isso não faz sentido. Você é a cara dele. Rafael suspirou, tentando manter a calma. Pedro é meu irmão gêmeo. O chão pareceu desabar sob Bárbara. Irmão gêmeo?
Ele nunca me disse que tinha um irmão. Não somos exatamente próximos, disse Rafael, encolhendo os ombros, ainda olhando o carro amassado com um ar preocupado. Mas, como assim você é esposa dele? Pedro nunca mencionou nada sobre ser casado. Bárbara balançou a cabeça, ainda atônita. Eu fui casada com ele. Ele morreu há 5 anos em um acidente de carro. Rafael a olhou com genuína confusão, esfregando a nuca. Olha, isso não faz sentido. Pedro está vivo. Eu vi ele 6 meses atrás. O silêncio que seguiu essa frase foi como uma faca cortando o ar entre os dois. Bárbara sentiu as pernas fraquejarem, e ela cambaleou para trás, apoiando-se no carrinho de cachorro-quente. Vê vivo? Sim, confirmou Rafael, dando um passo em sua direção, preocupado com sua reação. Ele está vivo. Como? Como é possível que você ache que ele morreu? Isso é algum tipo de mal-entendido? Ela apertou as têmporas com as mãos, como se pudesse organizar os pensamentos caóticos que corriam em sua mente. Eu fui no enterro dele. Eu vi o caixão. Como ele pode estar vivo? Rafael suspirou. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu garanto que Pedro está por aí. Nós não somos muito próximos, mas ele apareceu na minha vida recentemente, saudável, com aquele mesmo sorriso que você viu. Bárbara respirou fundo, ainda sem conseguir processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Eu sinto muito por isso, ela olhou para o carro amassado, os olhos cheios de lágrimas. Eu não tenho dinheiro para pagar esse estrago. Eu estava tão confusa. Rafael balançou a cabeça, um pequeno sorriso de compreensão surgindo em seus lábios. Esquece isso. Eu posso resolver. O que me deixou surpreso foi você me dizer que era casada com o Pedro, como ele nunca mencionou nada. Bárbara secou uma lágrima teimosa que escorria por seu rosto. Eu não sei. Talvez ele tenha se afastado de tudo depois do que quer que tenha acontecido. Você disse que ele morreu em um acidente? Como isso aconteceu? Perguntou Rafael, agora mais interessado em entender o que poderia ter acontecido com o irmão. Foi um acidente de carro. Ele estava voltando do trabalho e o carro capotou. Disseram que ele morreu na hora. A voz de Bárbara era um fio de dor, como se reviver aquele momento a despedaçasse mais uma vez. Rafael colocou as mãos nos quadris, franzindo o senho. Isso é muito estranho. Eu lembro que, por volta dessa época, Pedro sumiu por uns meses, mas depois ele reapareceu, vivo e bem. Ele não me contou o que tinha acontecido, e eu não perguntei. Não éramos tão próximos. Mas, morto? Eu não sabia de nada disso. Bárbara estava atônita. E os filhos? Ele simplesmente me deixou sozinha com 2 crianças. Rafael olhou para o chão, claramente desconfortável. Se ele fez isso, é algo que eu realmente não entendo. Pedro sempre foi um cara complicado. Mas eu não sabia que ele tinha uma família. Bárbara se sentou na calçada, o mundo girando ao seu redor. Como ele pôde fazer isso? Desaparecer e me deixar pensando que ele estava morto? Rafael suspirou e se abaixou ao lado dela. Eu vou falar com ele. Precisamos entender o que aconteceu. Isso tudo não faz sentido. Eu não sei se quero vê-lo de novo, murmurou Bárbara, ainda em choque. A pessoa que eu amava morreu há 5 anos. Não sei quem é esse homem agora. Rafael ficou em silêncio por um momento, respeitando o turbilhão de emoções que ela estava passando. Eu entendo. Mas, talvez, você mereça ouvir dele o que realmente aconteceu. E eu posso te ajudar com isso. Bárbara olhou para ele, os olhos cheios de dor e confusão, mas também com um pequeno lampejo de esperança. Você faria isso por mim? Sim, disse Rafael com firmeza. Eu farei. Rafael entrou no café onde havia combinado de se encontrar com Pedro. O local estava quase vazio, e a luz suave do final da tarde atravessava as janelas, criando um contraste entre a tranquilidade do ambiente e a tempestade de emoções que Rafael sentia.
Quando avistou Pedro sentado a um canto, mexendo distraidamente no celular, uma sensação de desconforto percorreu seu corpo. Pedro parecia tão calmo, tão alheio à devastação que causou. Era como se os últimos 5 anos não tivessem significado nada para ele. Rafael aproximou-se devagar, sentindo a tensão aumentar a cada passo. Pedro chamou, a voz controlada, mas carregada de emoção. Pedro ergueu os olhos, surpreso por um instante, mas logo sorriu como se nada estivesse errado. Rafael. Quanto tempo, hein? Senta aí. Rafael puxou a cadeira e se sentou, mas o sorriso amigável de Pedro não o afetou. Ele tinha perguntas e não ia perder tempo com amenidades. Você vai direto ao ponto? Pedro perguntou, notando a tensão no rosto do irmão. Sim, vou. Rafael inclinou-se para frente, cruzando os braços sobre a mesa. Eu encontrei sua esposa, Pedro. A Bárbara. Pedro franziu a testa, mas manteve a compostura. E daí? Eu já disse que isso é passado. Rafael balançou a cabeça, incrédulo. Passado. Você a fez acreditar que estava morto. Fez todo mundo acreditar que estava morto. Ela passou 5 anos lutando para criar seus filhos sozinha, achando que você tinha morrido em um acidente. E agora, do nada, você reaparece, como se nada tivesse acontecido. Pedro desviou o olhar por um momento, mas logo se recompôs. Olha, Rafael, eu tive meus motivos. Que motivos? Rafael elevou a voz, atraindo olhares curiosos de alguns clientes. Ele abaixou o tom, tentando controlar a raiva. Que justificativa você tem para fingir a própria morte e deixar sua família desamparada? Pedro suspirou, recostando-se na cadeira e passando a mão pelos cabelos. Eu estava afundado em dívidas. Jogo, principalmente. As coisas estavam complicadas, e eu não via saída. Fingir minha morte foi a única maneira de escapar. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente estaria morto de verdade agora, porque aqueles caras não brincavam. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo a revelação. Então foi por dívidas de jogo. Você colocou sua esposa e seus filhos em segundo plano para salvar a própria pele. Não foi fácil, tá? Eu sofri com essa decisão, disse Pedro, mas o tom dele era mais de defesa do que de arrependimento genuíno. Sofreu? Rafael soltou uma risada amarga. Você está vivendo uma nova vida, dirigindo carros importados e frequentando eventos de moda, enquanto a Bárbara está vendendo cachorro-quente na rua para sustentar seus filhos. Pedro deu de ombros, sem qualquer emoção aparente. Rafael, eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. E honestamente, agora não tem como voltar atrás. Ninguém pode saber disso. Se descobrirem, eu estou ferrado. Rafael encarou o irmão, incrédulo com a frieza dele. Você realmente não se arrepende de nada, não é? Bárbara achou que você estava morto. Os seus filhos acharam que você estava morto. Pedro finalmente olhou diretamente para Rafael, os olhos endurecidos. Não é uma questão de arrependimento, Rafa. É sobrevivência. Eu não tenho outra escolha. Ninguém pode saber disso, e você também vai manter a boca fechada. Rafael respirou fundo, tentando processar as palavras do irmão. Eu não acredito nisso. Você não mudou nada. Você continua sendo o mesmo egoísta de sempre. Pedro deu de ombros novamente, impassível. Chame do que quiser. Mas se você contar para alguém, principalmente para Bárbara, vai colocar todos nós em risco. E eu sei que você não quer isso, certo? Rafael sentiu o estômago revirar. A ideia de proteger Pedro depois de tudo o que ele fez parecia absurda. Você não pode pedir para eu guardar isso em segredo. Eu estou pedindo, Rafael, disse Pedro com uma calma perturbadora. Se não por mim, faça isso pelos seus sobrinhos. Se eles souberem que eu fingi minha morte, a vida deles vai virar um inferno. Rafael balançou a cabeça, em conflito. Eu vou pensar no que fazer, disse, antes de se levantar da mesa.
Ótimo, respondeu Pedro, levantando-se também. Não faça nada precipitado. Mais tarde naquela noite, Rafael se encontrou com Bárbara em uma praça próxima à casa dela. Ela estava sentada em um banco, de braços cruzados e semblante ansioso. Quando Rafael se aproximou, ela levantou rapidamente, sentindo que algo estava errado. Então, você falou com ele? Perguntou Bárbara, com a voz tremendo de expectativa e raiva contida. Rafael assentiu, olhando para o chão antes de encarar a expressão de Bárbara. Falei. E o que eu descobri, não é fácil de ouvir. Bárbara franziu a testa, cruzando os braços de forma defensiva. O que ele disse? Rafael respirou fundo. Pedro fingiu a própria morte para fugir de dívidas de jogo. Ele estava envolvido com gente perigosa, e essa foi a única maneira que encontrou para escapar. O silêncio que se seguiu foi como um peso esmagador entre eles. Bárbara encarou Rafael, a descrença e a raiva crescendo em seu olhar. Ele fingiu a própria morte para fugir de dívidas? Rafael assentiu novamente, sem saber o que mais dizer. Bárbara começou a rir, mas não era uma risada de alívio ou alegria. Era uma risada amarga, cheia de revolta. Então, enquanto eu estava aqui, quebrando a cabeça para sustentar nossos filhos, ele estava se escondendo, para não pagar o que devia? Como ele pode ser tão covarde? Eu também não consigo entender, Bárbara, disse Rafael, tentando ser solidário. Ele não parece arrependido. Bárbara cerrou os punhos, a raiva fervendo dentro dela. Ele nos abandonou. Me deixou com 2 crianças pequenas, achando que estava morto, e agora ele vive uma vida de luxo enquanto eu luto para sobreviver? Isso não vai ficar assim. Bárbara, eu entendo sua raiva. Mas ele disse que se as pessoas descobrirem, pode ser perigoso para todos. Ele está lidando com gente muito perigosa. Bárbara olhou para Rafael, os olhos faiscando de fúria. Perigoso? E o que ele acha que foi para mim esses últimos 5 anos? Viver com a dor de pensar que ele estava morto enquanto eu fazia tudo sozinha? Isso foi perigoso também. Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu vou fazer ele pagar por isso. De um jeito ou de outro, ele vai entender o que é perder tudo. Rafael observou Bárbara em silêncio, percebendo que ela estava determinada a não deixar aquilo passar em branco. O que você vai fazer? Bárbara olhou para ele, a voz firme e determinada. Ele vai ter volta. Eu prometo. Bárbara se sentou à mesa da cozinha com o celular nas mãos, hesitante. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo, mas já não restava mais nada a perder. Com um suspiro profundo, ela começou a digitar, suas mãos trêmulas de nervosismo e determinação. Há 5 anos, meu marido, Pedro, desapareceu, me deixando sozinha com 2 filhos pequenos. Fui informada de sua morte. Vivi anos de sofrimento, acreditando que ele estava morto, apenas para descobrir recentemente que ele está vivo e vivendo uma vida de luxo, enquanto eu mal consigo sustentar meus filhos. Ele fingiu sua morte para fugir de dívidas e agora tenta esconder sua fortuna. Eu não vou mais me calar. Ela anexou fotos antigas de Pedro, incluindo uma de seu casamento e outra com os filhos pequenos, antes de clicar em publicar. O post rapidamente começou a ganhar engajamento. Amigos, conhecidos, e até estranhos, ficaram chocados com a revelação. Comentários de apoio e indignação começaram a aparecer, aumentando a repercussão. Como alguém pode fazer isso com a própria família? Isso é inacreditável. Esse homem precisa ser responsabilizado. Que história horrível! Força para você e seus filhos. Bárbara sentiu uma onda de emoções misturadas. Ao mesmo tempo que se sentia mais forte por ter exposto Pedro, também estava apreensiva sobre as consequências. No dia seguinte, ela tomou uma decisão ainda mais drástica, entrou com um processo judicial contra Pedro, exigindo pensão para os filhos e uma indenização pelos anos de abandono. Ela sabia que seria uma batalha difícil, mas estava disposta a enfrentar tudo. Ela tinha provas suficientes para incriminar Pedro, e o advogado que contratou estava confiante de que ganhariam o caso.
Algumas semanas depois, Pedro descobriu o que Bárbara tinha feito. Desesperado, ele tentou entrar em contato com Rafael, mas este se recusou a ajudar. Rafael, cansado das mentiras do irmão, não queria mais saber de encobrir os erros dele. Pedro, por sua vez, estava furioso com a exposição pública e o processo judicial. Ele passou dias tentando encontrar uma saída para evitar o confronto, mas desta vez, não havia como escapar. Seu passado o alcançara, e agora, ele teria que enfrentar as consequências de seus atos. No dia da audiência, Bárbara entrou no tribunal de cabeça erguida, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma sensação de justiça próxima. Pedro estava lá, com um olhar tenso e derrotado. Ele evitava olhar para ela, mas Bárbara não desviou os olhos. Durante a audiência, o advogado de Bárbara apresentou as provas do abandono e da negligência de Pedro. O juiz, ao ouvir os depoimentos e analisar os documentos, não hesitou em dar o veredito: Pedro seria obrigado a pagar uma pensão mensal para os filhos e uma indenização significativa a Bárbara. Além disso, foi revelado durante o processo que Pedro, apesar de suas dívidas, estava escondendo grandes quantias de dinheiro em contas secretas, algo que deixou Bárbara ainda mais furiosa. Após a audiência, Rafael procurou Bárbara para saber como havia sido o processo. Ele também queria conhecer seus sobrinhos, já que, até aquele momento, nunca havia tido contato com eles. Naquela tarde, Rafael passou horas com Bárbara e as crianças, conversando sobre o passado, sobre o que ainda estava por vir e sobre as possibilidades de futuro para todos eles. Você é uma mulher forte, Bárbara, disse Rafael, observando Henrique e Mariana brincarem no quintal. Eu nem consigo imaginar pelo que você passou, mas saiba que admiro sua coragem. Bárbara sorriu, agradecida pelo apoio. Não foi fácil, Rafael, mas agora estou começando a sentir que a justiça está sendo feita. E conhecer você, bem, isso trouxe algo bom para mim e para as crianças. Rafael assentiu, satisfeito. E quanto a Pedro? Bárbara franziu a testa. Ele vai pagar o que deve. Agora eu só quero seguir em frente, mas ele me deve muito mais do que dinheiro. Horas depois, Rafael se despediu e foi embora, prometendo manter contato e reforçando o quanto estava feliz em finalmente conhecer seus sobrinhos. No entanto, mais tarde naquela noite, Bárbara recebeu uma ligação que fez seu coração disparar. Rafael havia sofrido um acidente. Ele estava em estado estável no hospital, mas a gravidade da situação abalou profundamente. As mesmas pessoas que estavam atrás de Pedro, acreditando que Rafael era o irmão gêmeo, o haviam atacado. Bárbara foi imediatamente ao hospital. Ao chegar, encontrou Rafael deitado na cama, com alguns arranhões e o braço enfaixado, mas consciente. Rafael, exclamou, com lágrimas nos olhos, enquanto se aproximava. Eu sinto tanto. Isso é minha culpa. Se eu não tivesse ido atrás de Pedro, isso não teria acontecido. Rafael, ainda com um sorriso tranquilo, balançou a cabeça. Bárbara, a culpa não é sua. Isso é tudo por causa do Pedro. Ele é o irresponsável aqui, não você. Eu sabia dos riscos quando fui falar com ele. Bárbara apertou a mão de Rafael, o peso da culpa ainda presente. Mas se eu não tivesse exposto tudo, você não estaria aqui. Rafael suspirou e olhou para ela com compreensão. Você fez o que tinha que fazer. Alguém tinha que expor o Pedro pelo que ele fez, e você fez isso da maneira certa. Eu só fui pego no fogo cruzado. Ela se sentou ao lado da cama, ainda inquieta. Eu juro, Rafael. Pedro vai pagar por isso também. Ele causou tanta dor, e agora, você foi envolvido. Eu sei, disse Rafael, suavemente. Mas vamos lidar com isso juntos. A justiça vai alcançá-lo, e dessa vez, ele não vai escapar. Bárbara sentiu, sentindo-se um pouco mais aliviada. Obrigada, Rafael. Por estar aqui, por me ajudar, você tem sido uma luz no meio dessa escuridão. Rafael apertou a mão dela com mais força, seus olhos transmitindo uma promessa silenciosa de que tudo ficaria bem.
Bárbara passou os dias seguintes dividida entre suas obrigações com os filhos e as visitas regulares a Rafael, que estava com o braço quebrado após o acidente. Embora ainda sentisse a culpa pelo que havia acontecido, Rafael sempre a tranquilizava, afirmando que a verdadeira responsabilidade era de Pedro. Cada dia ao lado de Rafael tornava-se mais fácil, e eles desenvolviam uma conexão genuína. No início, Bárbara ia até a casa de Rafael para ajudá-lo com tarefas simples, como preparar refeições e ajeitar as coisas ao redor da casa. Rafael, apesar do braço imobilizado, mantinha um humor leve, o que fazia Bárbara sorrir em meio ao caos que sua vida tinha se tornado. Eu não sou exatamente o melhor paciente, brincou Rafael um dia, enquanto Bárbara ajeitava os travesseiros para ele. Acho que você está fazendo um trabalho de santa por me aturar. Ela sorriu, balançando a cabeça. Você já cuidou de mim e dos meus filhos, Rafael. Agora é a minha vez de retribuir. Os filhos de Bárbara, Henrique e Mariana, também começaram a se aproximar de Rafael. No começo, eles ficavam em silêncio ao vê-lo, claramente desconfortáveis com a semelhança entre ele e o pai. No entanto, conforme os dias passavam, o carinho crescia. Rafael era carinhoso e paciente com eles, e isso fazia toda a diferença. Mariana, em particular, gostava de sentar ao lado dele e desenhar enquanto ele lia histórias para Henrique. É engraçado, mamãe, disse Mariana certa noite. O tio Rafael parece o papai, mas ele é diferente. Ele é legal. Bárbara sorriu com a simplicidade da observação da filha. Sim, meu amor. Ele é diferente, mas é especial para a gente, não é? Mariana sentiu, voltando a desenhar enquanto Rafael ajudava Henrique com um quebra-cabeça. Aos poucos, a presença de Rafael na vida de Bárbara e seus filhos se tornava algo natural, como se ele sempre tivesse estado lá. Enquanto isso, Pedro, em sua constante tentativa de fuga, se via cada vez mais encurralado. Os problemas o cercavam por todos os lados. Ele sabia que estava sendo procurado pela polícia por seus crimes, a fraude de fingir a própria morte era apenas a ponta do iceberg. Além disso, as pessoas a quem ele devia dinheiro não haviam desaparecido, pelo contrário, elas o caçavam com ainda mais intensidade. Desesperado, Pedro tentou planejar uma fuga internacional, procurando formas de sair do país sem levantar suspeitas. Ele havia acumulado alguns recursos escondidos ao longo dos anos, mas mesmo isso não parecia ser suficiente para mantê-lo seguro por muito tempo. Certo dia, quando estava prestes a embarcar em um voo clandestino, a polícia o encontrou. A captura foi rápida e sem grande resistência. Pedro sabia que o cerco havia se fechado e que não havia mais para onde fugir. No tribunal, todas as suas ações ilegais vieram à tona, o fingimento da própria morte, as fraudes financeiras, e suas conexões com jogos de azar e dívidas exorbitantes. Era o fim de sua fuga. Com a prisão de Pedro, veio a redistribuição de seus bens. Tudo que ele havia escondido, legalmente, foi apreendido e, após um processo judicial, transferido para os filhos de Bárbara. Ela, como guardiã, passou a cuidar do patrimônio dos filhos, garantindo que eles tivessem uma vida mais estável e segura. A vida de Bárbara começou a mudar significativamente após a prisão de Pedro. Com o dinheiro recuperado, ela pôde investir em um novo espaço para seu negócio de lanches. Ela alugou uma loja em um ponto movimentado da cidade, deixando para trás a carrocinha de cachorro-quente que carregava tantas lembranças difíceis. O novo espaço permitiu que ela expandisse suas vendas, e logo o negócio começou a prosperar. Com a melhora financeira, Bárbara conseguiu oferecer uma vida mais confortável para Henrique e Mariana. Eles agora frequentavam uma escola melhor, e a sensação de segurança finalmente começou a se instalar na vida de Bárbara, algo que ela não sentia há anos. Durante esse período, Rafael passou a visitá-la com ainda mais frequência. Sempre presente, ele ajudava com as crianças, aconselhava-a sobre o novo negócio e estava ao seu lado em todas as pequenas vitórias que ela alcançava. Você é incrível, Bárbara, disse Rafael um dia, enquanto a observava trabalhar na nova loja. Olha só o que você construiu. E pensar que, há pouco tempo, tudo parecia tão incerto. Bárbara sorriu, sentindo o calor da gratidão por Rafael. Não fiz isso sozinha. Se não fosse por você,
por seu apoio, eu não sei como teria conseguido. Rafael se aproximou dela, colocando a mão no ombro dela de forma carinhosa. Você sempre foi forte, Bárbara. Eu só estava aqui para te lembrar disso. Com o passar do tempo, o carinho entre os dois cresceu. O que começou como uma amizade baseada em respeito e admiração mútua lentamente se transformou em algo mais. Havia momentos em que Bárbara sentia seu coração acelerar quando Rafael estava por perto, e, aos poucos, ela percebeu que ele também sentia o mesmo. Uma noite, depois de mais um dia de trabalho no novo negócio, Rafael a convidou para um jantar simples. Henrique e Mariana já estavam dormindo, e o ambiente tranquilo favorecia a conversa. Bárbara começou. Rafael, a voz baixa, eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas eu sinto que nossa relação mudou. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo as mesmas emoções que ele expressava. Sim, Rafael. Mudou, e eu não posso negar que isso me assusta um pouco. Ele deu um sorriso gentil. Também me assusta, mas eu gosto do que está acontecendo. Nós nos unimos de uma forma que eu nunca imaginei. Bárbara sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Eu também gosto disso, Rafael. Muito. E foi assim que, sem pressa, mas com o coração aberto, Bárbara e Rafael se aproximaram ainda mais, formando um casal. A vida, que antes parecia cheia de incertezas e perdas, agora era preenchida com amor, estabilidade e um futuro promissor. Bárbara, finalmente, estava feliz. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.